Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo da dilatação da matéria em função da variação da temperatura. Na aula anterior, a gente estudou sobre dilatação dos sólidos e agora a gente vai dar continuidade a esse conteúdo com dilatação dos líquidos. Como os líquidos eles não possuem forma definida, uma forma própria, depende do recipiente que ele é colocado, aí a gente estuda apenas a dilatação volumétrica dos líquidos. A gente não estuda a dilatação linear nem superficial, assim como a gente estudou na dilatação dos sólidos. Por exemplo, a gente viu a dilatação linear determinada por ΔL igual a LI, que é o comprimento inicial de um objeto, um fio, por exemplo, vezes o alfa, que é o material de que constitui esse fio, e a variação de temperatura. Para dilatação superficial ou dilatação de área, a gente precisa da área inicial de 2 vezes o alfa, vezes também a variação de temperatura. E a dilatação em 3 dimensões, ou dilatação volumétrica, a gente precisa do volume inicial, de 3 vezes o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Então, essa primeira equação, quer dizer, a terceira equação, a gente vai aplicar na seguinte situação. Nessa figura aí ao lado, representa um recipiente e uma fonte de calor, uma chama de fogão, por exemplo. Essa parte aqui da linha azul vai significar a dilatação ou a expansão do recipiente devido a uma variação de temperatura. Então vamos considerar inicialmente essa parte interna aqui, essa parte preta, com uma temperatura inicial θ1. Depois do aquecimento, a partezinha azul aí vai representar a temperatura final θ2. A gente vai considerar que o θ2 seja maior que o θ1, para que no caso ocorra uma expansão volumétrica. Então a gente vai considerar que o recipiente ele aumenta de tamanho, e a gente já viu na aula anterior que ele aumenta de acordo com essa equação aqui. A variação de volume é igual ao volume inicial mais 3 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. E se a gente quer saber quem é o volume final do recipiente, basta a gente somar o volume inicial com a variação volumétrica. Então, de início, a gente tem praticamente uma conta de multiplicar, e para calcular o valor final da expansão aí, a gente soma a quantidade inicial com a variação de volume. Então, durante esse aquecimento, o líquido ele também dilata. E a dilatação do líquido ela vai ser regida pela, vou chamar aqui, ΔV líquido, vai ser igual ao volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Aqui a gente tem o coeficiente de dilatação volumétrica do sólido, no caso o recipiente, também é um gama é 3 vezes alfa. Eu não mencionei esse gama na questão anterior, ou seja, na aula anterior, mas na realidade ele é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica. Mas aí a gente deixou ele implícito aqui através do 3α. Então, como não temos o coeficiente de dilatação linear nem superficial de um líquido, a gente usa o coeficiente de dilatação volumétrica. E a mesma variação de temperatura do recipiente vai ser a mesma variação de temperatura do líquido, porque o líquido ele está contido no recipiente. Então,
a temperatura θ1 inicial significa a temperatura de equilíbrio entre o líquido e o recipiente, que é essa partezinha preta aí, a parte interna. E o θ2 seria a temperatura do recipiente, consequentemente vai estar em equilíbrio térmico com o líquido do interior do recipiente. Então, esses deltas aqui são os mesmos valores. Mas aí agora vem a questão. Como o recipiente ele expandiu com o aquecimento, a gente sabe também que o líquido também expandiu. Então vai existir o que a gente chama de dilatação real do líquido. Vou chamar aqui ΔV real. Então o líquido dilatou realmente não apenas esse valor aqui. Porque a gente considera que a gente sabe que o recipiente ele também expandiu. Se o recipiente não dilatasse, então qual seria a dilatação real do líquido? Seria dado por essa expressão, ΔV líquido igual ao volume inicial do líquido, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Essa aqui seria a dilatação do líquido e, consequentemente, também seria a dilatação real, levando em conta que o recipiente metálico aqui ele não aumentasse de tamanho. Mas aí a gente sabe que ele aumenta de tamanho conforme essa expressão aqui. Então daí que a gente tem que considerar no estudo da dilatação dos líquidos que ocorre duas dilatações. A dilatação do recipiente e uma dilatação que a gente vai chamar dilatação aparente, que é a dilatação do líquido. Então a dilatação aparente vai ser o volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, vou colocar assim, colocar aparente vezes delta θ. Então aquela expressão que eu coloquei, ΔV do líquido igual ao volume inicial do líquido vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação do líquido, na realidade é o coeficiente de dilatação aparente, porque de fato a dilatação real ela vai ser a soma do ΔV, chamar aqui de REC, dilatação do recipiente, mais o ΔV aparente. Vou fazer uma pequena modificação aqui, vou chamar aqui de ΔV REC. Então, ΔV REC é a abreviação de variação do volume do recipiente. Então, vai depender do tamanho do espaço ocupado ou da capacidade do recipiente, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que na realidade é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. E o líquido ele dilata, ele vai dilatar conforme o volume inicial que o líquido tiver, não necessariamente o mesmo volume do recipiente. Vou até diferenciar aqui com esse símbolo aqui. E o coeficiente de dilatação aparente e a variação de temperatura. Calculando a dilatação do recipiente com a dilatação do líquido, que é chamada dilatação aparente, a gente vai calcular a dilatação real do líquido. Que a gente tem que somar o recipiente mais o aparente. Vamos supor, por exemplo, que a dilatação do recipiente seja de
de 8 centímetros cúbicos e a dilatação do líquido, que é chamada dilatação aparente, fosse de 12 centímetros cúbicos. Então daí, quanto seria a dilatação real? Na realidade, de fato, quanto foi que aumentou? Aumentou os 8 centímetros cúbicos mais 12 centímetros cúbicos. Então a dilatação real seria de 20 centímetros cúbicos. Então esse de fato seria a quantidade real de líquido que dilatou. Caso o recipiente não dilatasse, então a dilatação real do líquido seria exatamente a dilatação aparente. No caso, esse valor aqui seria 0. Mas aí a gente já sabe, pela definição, que os sólidos eles dilatam. Então vamos considerar aqui a seguinte situação. Um exemplo aqui para vocês seguirem a sequência e resolver as atividades, que hoje acredito que vai ser bem mais fácil. Então vamos supor que esse recipiente aqui ele tenha um coeficiente de dilatação linear e seja de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 grau C elevado a menos 1. E que esse recipiente ele esteja a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. E vamos considerar que o recipiente ele esteja em equilíbrio térmico com o líquido no interior. Quer dizer, a temperatura do metal, do recipiente metálico, seria a mesma temperatura inicial do líquido que está contido nesse recipiente. E aí a gente forneça energia térmica aqui, forneça calor, e esse recipiente ele atinge a temperatura de 120 graus Celsius. Então a gente já viu pela definição que vai ocorrer duas dilatações. Uma, que a gente já viu na aula anterior, que é a dilatação volumétrica dos sólidos, que seria a dilatação do recipiente, que é regido por essa equação aqui. ΔV é igual ao volume inicial vezes 3 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. E aí eu vou ter que fornecer também o coeficiente de dilatação do líquido, que é chamado de coeficiente de dilatação aparente. E esse valor seja de 2 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Pronto, em função disso se pergunta, letra A, qual a dilatação aparente do líquido? E letra B, qual é a dilatação real do líquido? Então, primeiro vamos calcular a dilatação do recipiente. Eu vou ter que informar para vocês também aqui que o volume inicial do recipiente ele seja de 500 ml e para efeito de facilitar, vamos supor que o recipiente aqui ele esteja totalmente cheio desse líquido. Pronto, vamos considerar o recipiente totalmente cheio. Então a dilatação do recipiente vai ser o volume inicial do recipiente, que seria 500 ml,
vezes 3, vezes o coeficiente de dilatação linear do recipiente, que é de 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes a diferença de temperatura, que será 120 graus menos 20. Então daí vamos ter a dilatação do recipiente, só multiplicar todos esses fatores aí. Ao multiplicar 500 vezes 3 vezes 1,2 vezes 100, eu vou fazer o seguinte aqui. Quando eu multiplicar 5 vezes 1,2, eu vou ter como resultado 6. Então, acrescido de 2 zeros vai ficar 600. Aí 6 vezes 3 dá 18. Logicamente 18 seguido de 2 zeros. E multiplicado por 100 vou aumentar mais 2 zeros. Isso aqui multiplicado por 10 elevado a menos 5, grau C elevado a menos 1. Então a dilatação do recipiente, vamos supor inicialmente que eu pergunte qual é a dilatação do recipiente, para a gente ir numa sequência mais lógica. Quanto seria a dilatação do recipiente nessas condições? Se o recipiente tiver volume de 500 ml ou 500 centímetros cúbicos, tiver um coeficiente de dilatação linear 1,2 e ele for submetido a uma variação de temperatura de 100. Então vamos chegar no resultado aí de 180.000 vezes 10 elevado a menos 5. Voltando 5 casas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vamos ficar com 1,8 mililitros. Então esse aqui foi a dilatação do recipiente. Então como o recipiente ele dilata 1,8, o que é que vai acontecer? O líquido vai preencher esse 1,8. Mas aí o líquido dilata quanto também? Vamos calcular agora a dilatação aparente. Qual seria a dilatação aparente do líquido? Então a dilatação aparente, o líquido também dilata de acordo com essa equação. Volume inicial, coeficiente de dilatação aparente, eu vou colocar aqui gama AP, vezes a variação de temperatura. Então a dilatação aparente será o volume inicial do líquido. A gente considerou aqui que o líquido ele preenche todo o recipiente, no caso os 500 ml. O coeficiente de dilatação aparente do líquido é 2 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura que o líquido recebeu, que foi a mesma do recipiente, que é a diferença aqui de 120 menos 20, que dá 100. Então a dilatação aparente vai ser igual. Essa conta aqui está até mais fácil de fazer. Então 5 vezes 2, 10 vezes 1, 10. E acrescentamos aqui 4 zeros. Os 2 zeros do 500 com os 2 zeros do 100. Isso aqui vezes 10 elevado a menos 4. Então daí a gente volta 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Ficamos que o líquido, ele aparentemente, ele dilatou 10 mililitros. Aparentemente por quê? Porque o recipiente aumentou 1,8, então os 10 ml eles serão somados a 1,8 ml, que é o espaço que o líquido também vai preencher esse aumento aí do recipiente de 1,8. E aí a gente vai ter como calcular a dilatação real, que será então a letra C.
Letra C. Então, qual a dilatação ΔV real? Qual a dilatação real do líquido? Então, basta somar a dilatação do recipiente, que foi 1,8, mais a dilatação aparente, que foi 10. Então, a dilatação real vai dar igual a 11,8 mililitros. Pronto, essa aqui é a forma de resolver a primeira questão da lista de exercícios de vocês. São 2 questões, aí o outro vídeo é para ajudar vocês a resolverem a segunda questão.